Olá, tudo bem? Você já procurou algum vídeo na internet perguntando questões sobre prótese de mama? Você quer colocar prótese de mama ou conhece alguém que quer usar prótese de mama, mas surgiram aquelas dúvidas? Será que é para mim? Será que tem algum problema, alguma contraindicação? Precisa trocar? A prótese dura a vida inteira? Prótese tem algum problema? É tóxica? Se você teve todas essas dúvidas e não encontrou na internet, fica aí porque a gente vai responder essas perguntas. Meu nome é Daiane, sou cirurgiã plástica, com foco em cirurgia plástica reconstrutora, e nos próximos minutos a gente vai conversar então sobre prótese de mama. E a primeira pergunta que você provavelmente tem é se prótese de mama é para você ou para alguém que você conhece. Então, quais são as indicações médicas para que a gente aponte para alguém a prótese de mama como uma solução para um problema? Então, as próteses de mama elas devem ser usadas em pacientes que não têm tecido mamário suficiente. Isso vai acontecer quando a pessoa nasce com mamas pequenas ou ao longo do tempo acaba tendo uma redução do volume mamário. Isso pode acontecer por algumas viradas de chave hormonais que a gente tem ao longo da vida. E também em pacientes que perderam a mama no tratamento, numa guerra aí contra o câncer de mama. Então, basicamente, essas são as indicações. Pacientes que não têm mama ou que ao longo do tempo, por algum motivo, perderam o volume mamário. Ah, mas eu tenho mama, mas o meu desejo é que a minha mama ela seja mais marcada, tenha uma forma mais redonda. Eu quero, na verdade, substituir a minha mama por prótese. Isso pode ser feito? Pode ser feito. Entretanto, eu não te recomendo que você faça isso. Por quê? Porque quando você abre mão da mama que você tem, que é uma mama natural, para ter uma mama mais marcada com a prótese, quando você faz essa abertura para fazer essa mudança de jogo, você acaba correndo alguns riscos. E se você, por acaso, rejeitar a prótese no futuro, e se você, por acaso, no futuro tiver algum problema e simplesmente desejar não ter mais próteses, você passa a ser, então, refém de ter que ficar com prótese, como seria uma paciente com mastectomia ou como é uma paciente que já nasceu com pouco volume de mama. Então, eu não te recomendo. Embora isso seja possível, pessoalmente, eu acho que não é uma recomendação boa para você. E uma vez que a gente conversou então sobre as pessoas que têm indicação para prótese de mama, o que a gente pode esperar então quando coloca uma prótese de mama? Os resultados com prótese de mama, com certeza a mamoplastia, tornam ela muito mais previsível, porque a gente tem um volume fixo que a gente vai colocar na mama do paciente e a gente tem então um implante que já tem um formato pré-determinado. No entanto, aqui mora uma pegadinha. Nem sempre o volume de mama que eu vou colocar no implante é o volume de mama que vai aumentar da minha mama. Como assim? Se eu coloco, e a gente já tem estudos mostrando isso, se eu coloco um volume de mama numa paciente A e coloco o mesmo volume de mama pela prótese numa paciente B, não necessariamente a mama dessas duas pessoas vai aumentar o mesmo tanto. Isso acontece porque cada pessoa tem uma elasticidade de pele e uma força muscular que vai comprimir essa prótese. E essa prótese, então, pode, mesmo sendo o mesmo volume, ela pode se manifestar, se projetar com volumes diferentes em diferentes pessoas. Essa variação pode chegar até a 100 ml. Então, é lógico, né? Isso em implantes maiores, mas pode chegar até 100 ml. Então, a gente pode ter uma expectativa da prótese de mama de que a gente tenha, assim, um contorno mais bem definido, um colo mais marcado e um aumento de volume. Mas a precisão de quantos ml vai aumentar a mama, a precisão de exatamente qual vai ser a projeção que essa mama vai ficar, isso a gente não tem. Você já deve ter ouvido falar de algumas tecnologias em que a gente coloca um óculos de realidade virtual e a paciente consegue se ver, se projetar com aquele tamanho de mama e com aquele formato de mama que ela escolheu conforme a prótese. Mas os estudos científicos são bem contundentes em afirmar que isso não é 100% garantido. A gente tem, inclusive, uma variação muito grande entre o que essa realidade virtual mostra e depois o que a paciente vai apresentar de fato no pós-operatório. Então, sim, a cirurgia com prótese de mama ela é mais previsível, mas ela mesmo assim é uma cirurgia, vai depender das condições do corpo do paciente e a gente não consegue ter uma previsibilidade de 100%. Eu anotei aqui mais alguns tópicos que eu queria comentar com você. Então, quando a gente fala em prótese de mama, a gente também comenta muito sobre os formatos de prótese, que basicamente são as próteses redondas e as próteses anatômicas ou em gota, que são as próteses que a gente fala de tamanho natural.
Por muito tempo, a gente fez essa diferenciação na hora de selecionar para paciente. Olha, para você vai ficar melhor a prótese redonda, porque você quer um colo mais marcado. Olha, você que quer uma prótese que dê um aspecto mais natural, vai ficar melhor se a gente colocar uma prótese em gota. Ou você que é mais longilínea, mais alta, vai ficar melhor com uma prótese também em gota. Mas o tempo passou, a gente estudou ostensivamente essa questão das próteses de mama e dos seus formatos, e o que os estudos científicos mostram é que não faz diferença se a gente coloca a prótese redonda ou a prótese anatômica em termos do formato que ela fica na mama. Isso provavelmente acontece porque, pela própria gravidade, quando a gente coloca uma prótese redonda, ela vai ter uma tendência de preencher mais o polo inferior, ficando ali com aspecto símile de uma prótese em gota mesmo. E quando a paciente ela tem a compressão ali dos tecidos para a prótese anatômica, de alguma forma ela acaba também espalhando aquele silicone e a mesma prótese em gota anatômica, ela também fica um pouco mais distribuída, não tendo uma distribuição tão predominante assim no polo inferior. Então hoje a gente sabe que entre a prótese redonda e a prótese anatômica, quando a gente faz estudos por exame de imagem, raio-x, mamografia, vendo como fica a prótese dentro do paciente, e quando a gente põe próteses diferentes e depois pede para que cirurgiões plásticos, enfermeiras avaliem e digam qual é a prótese que aquela paciente está usando, de uma forma geral não difere usar a prótese anatômica ou a prótese redonda. Então a verdade é que a gente hoje acaba indicando quase sempre a redonda, porque a anatômica, então, já que não tem essa diferença de formato em relação à redonda, quando a gente coloca dentro do paciente, ao mesmo tempo a anatômica, se ela rodar, se ela virar, ela pode deformar a mama. Então, de uma forma geral, acaba valendo mais a pena que a gente use então as próteses redondas. Não tem hoje, baseado em ciência, em evidência científica, uma então superioridade para a gente usar a prótese anatômica. Ah, mas tem então, será alguma indicação, algum caso específico em que a gente possa usar? Sim, eventualmente algum caso muito específico, uma paciente muito magra, a gente pode eventualmente estudar de usar uma prótese anatômica ou numa reconstrução de mama, alguma coisa assim, mas a regra, para a maioria dos casos, é de fato usar a prótese redonda. E quando eu decidi fazer uma prótese de mama, que exames eu preciso fazer então antes de fazer a colocação do implante? Veja, se você decidiu por fazer uma prótese de mama, a gente precisa antes ter convicção que não tenha nenhum tipo de doença, nada que precise ser tratado antes da colocação do implante. Então, você vai fazer exames de sangue de rotina, vai fazer os exames complementares que o teu anestesiologista achar que para sua idade são pertinentes para a gente avaliar bem o teu risco cirúrgico, o teu risco anestesiológico sobretudo. E para a parte da mama, a gente vai fazer mamografia, ou ultrassom, ou os dois exames. Qual que é a diferença para um ou para outro? Geralmente, pacientes abaixo de 35 anos, a ultrassonografia é melhor para a gente avaliar a mama. E para pacientes acima de 35 anos, geralmente a gente acaba pedindo a mamografia. Em alguns casos, a gente acaba pedindo os dois exames. Qual que é a ideia? Rastrear e ver se não tem nenhum tipo de doença, nada na mama que precise ser tratado antes ou junto com a colocação do implante. Então, esses são os exames que você vai precisar fazer para você ter uma boa avaliação de pré-operatório. E em relação às técnicas de colocação de prótese de mama, veja, a prótese de mama ela vai ser colocada em alguma posição em relação ao músculo peitoral maior. E a gente tem nesse sentido 3 planos em que a prótese pode ser colocada. Ela pode ser colocada logo abaixo da glândula e por cima do músculo. Ela pode ser colocada abaixo da fáscia do músculo e ela pode ser colocada atrás do músculo. Então são basicamente esses 3 planos. A gente escolhe cada plano, cada uma dessas opções de plano, conforme o desejo do cirurgião, conforme a idade da paciente e a consistência da mama dela, e em alguns casos a gente mescla esses planos. Então parte da prótese fica abaixo do músculo, parte da prótese fica na frente do músculo. Então a gente vai fazendo essas combinações conforme o que a gente acha que vai ser mais importante para o paciente, para dar um resultado mais prolongado, e também pensando que a prótese, quando a paciente precisar trocar, ela tem então um plano, se precisar fazer a troca do plano do implante, que ela tenha plano então disponível que seja mais compatível com a história dela de vida, não só com a colocação naquele momento, mas se eventualmente precisar de trocas futuras, e trocas futuras vão acontecer quando a paciente for mais velha, então que ela tenha planos que deem mais sustentação para a mama quando ela vai mais precisar,
que vai ser justamente na idade mais velha, né? Numa idade mais avançada aí. Em relação às cicatrizes, por onde que a gente pode colocar a prótese de mama? Então, primeira coisa, dá para colocar a prótese de mama sem cicatriz? A gente tem algumas tecnologias que a gente chama de expansores teciduais. São próteses que vêm completamente sem volume nenhum e que elas não chegam a ser próteses, na verdade, né? O conceito realmente é diferente porque elas vêm sem nenhum tipo de preenchimento. Elas são dispositivos, sim, são muito parecidos com as próteses de mama, mas como elas não têm nenhum tipo de preenchimento, a gente não considera elas como as próteses de silicone. São, de fato, expansores teciduais. A gente consegue colocar eles por incisões muito menores e, então, expandir e depois fazer a troca por uma prótese definitiva ou ficar ali com o expansor por um período aí de mais ou menos 2 anos. Veja, nos Estados Unidos, alguns cirurgiões costumam utilizar essa tecnologia, às vezes até usando o que a gente chama de próteses expansoras, que daí seriam próteses que na frente elas teriam revestimento de silicone, mas internamente, numa câmara posterior, elas estariam com preenchimento de soro. E daí a gente poderia colocar elas também por incisões muito menores. E depois que elas estão dentro do paciente bem posicionadas, aí sim a gente vai aumentando o volume delas. Nos Estados Unidos, isso é uma coisa que acontece com razoável frequência. Aqui no Brasil, nós como mulheres brasileiras, a gente tem muita dificuldade de aceitar a consistência da mama como uma consistência de soro, como uma consistência parecida com a de um balão insuflado com água. Então, para nós aqui, como a gente realmente prefere a prótese de silicone, faz muito mais sentido, então, que a gente faça com as cicatrizes, com cicatrizes que são um pouco maiores, não cicatrizes tão pequenas como de 1-2 centímetros, mas sim cicatrizes de tamanho maior. Então, uma prótese de mama que não precise de uma remodelação da mama, que a gente chama de mastopexia, a gente vai colocar aí por incisões que vão girar aí em torno de 3 até 6, 7 centímetros, né? O habitual é uma média ali de 4 centímetros de incisão para a gente colocar um implante. E essa incisão, se for só para colocação do implante, sem fazer a mastopexia, a montagem da mama, a gente vai fazer ou pelo sulco mamário, a parte inferior da mama, ou ao redor da areola, ou pela axila. Mas e se eu precisar fazer uma remodelação da mama? Precisar fazer o erguimento da mama, a mastopexia, como é que funciona? Aí você vai poder optar por uma cicatriz ou ao redor de toda a areola, ou uma cicatriz vertical, associada a essa cicatriz ao redor da areola, ou uma cicatriz em L, ou uma cicatriz em T invertido. Então, essas são as opções que a gente tem para poder fazer a colocação do implante junto com a apexia, com o erguimento da mama. E isso estaria indicado para quê? Para aquele paciente que ele tem uma queda da mama, ele tem uma perda ali da sustentação da mama e associado com isso tem pouco volume. Se o paciente tem volume mamário, de uma forma geral, eu, Daiane, acabo indicando fazer só o erguimento da mama, só a elevação, sem colocação de prótese, por aquilo que eu falei lá no início do vídeo. E quando a gente fala dos problemas da prótese, então, a primeira pergunta que vem é: a minha prótese é vitalícia? Existe prótese vitalícia? Isso é mito, tá? A grande verdade é que não existe prótese vitalícia, porque ela é um dispositivo e com o passar dos anos existe sim uma expectativa que ela apresente algum problema e por conta desse problema ela precise ser trocada. Mas que problema que a minha prótese pode dar? A sua prótese ela pode sofrer um processo de contratura, que a gente chama quando a prótese vai sofrendo um processo de empedramento. A cápsula, que é normal de se formar ao redor do implante e é uma tentativa do teu organismo de isolar a prótese do resto do teu corpo, ela vai com o tempo ficando mais espessa e ela vai contraturando, ela vai comprimindo a prótese e isso pode causar dor ou até uma sensação de que o implante ficou deslocado superiormente. Isso é o que a gente chama de contratura. A tendência é que, com o passar dos anos, as próteses evoluam para isso. Outro problema que pode aparecer é a ruptura. O silicone se romper de fato, né? O envoltório ali da prótese de silicone se romper. E a gente tem uma ruptura e também vai precisar trocar o implante por conta disso. Ou o paciente eventualmente desenvolver algum tipo de rejeição a um implante, ou o paciente simplesmente desejar, por algum motivo, seja de saúde ou por escolha pessoal, não ter mais os implantes mamários. Então, em qualquer uma dessas situações, você vai precisar sim fazer a retirada e, eventualmente, se você desejar, a troca do implante. Então, a pergunta de se as próteses são, então, para a vida toda, não. A prótese ela precisa sim ser trocada. Não existe hoje nem uma perspectiva aí de lançamento
para logo de uma prótese que possa durar a vida toda. Só lembrar que próteses como, por exemplo, prótese de quadril, de joelho, também são próteses que geralmente não vão durar a vida toda, que a gente em algum momento vai precisar trocar. E algumas perguntas aqui, tipo jogo rápido, verdade ou mentira? Uma a gente já falou, que é a questão das próteses serem vitalícias. Outra coisa, amamentação. Eu posso amamentar normalmente depois de ter feito a minha prótese de mama? Veja, de uma forma geral, se for só colocação de prótese de mama, a gente não espera que isso vai impactar a questão da sua amamentação. Via de regra, você vai poder sim amamentar. Mas a gente tem alguns estudos que mostraram que pacientes que colocaram prótese de mama, elas tiveram depois uma dificuldade, uma taxa de ter sucesso na amamentação inferior às que não tinham prótese de mama e geralmente por um pouco menos de produção de leite. Entenda assim, toda vez que a gente faz uma cirurgia mamária, eu sempre alerto as minhas pacientes para que elas considerem que eventualmente a cirurgia mamária ela pode sim impactar negativamente para a amamentação no futuro. Então, a gente sempre tem a consciência de que nem toda mulher vai conseguir amamentar. Vão existir algumas mulheres que não vão conseguir amamentar. E a gente nunca vai saber se, na verdade, a colocação da prótese foi o que te impediu de amamentar ou se você já ia mesmo ter essa dificuldade. Mas uma coisa é fato, que é o que eu disse agora na minha fala inicial. As pacientes em estudos científicos com prótese amamentaram com menos frequência do que as que não tinham prótese. Então, sim, parece que o implante ele tem um impacto. Não um impacto muito grande, mas existe sim uma pequena redução das chances de conseguir ter uma amamentação normal. A gente comentou também da questão que é bem comum das pacientes perguntarem se pode ser colocada então prótese de mama sem cicatriz. E a resposta é que não. A gente vai precisar então ter uma cicatriz. E uma dúvida bem comum, que não é só para prótese de mama, mas para uma forma geral toda a cirurgia plástica. Eu tenho como fazer a cirurgia sem cicatrizes, de alguma forma, tipo laser, alguma coisa do gênero? E a verdade é que não. As cicatrizes sempre vão ser uma marca que o nosso corpo deixa de qualquer processo que a gente submeta a ele. Então, sim, toda vez que eu fizer alguma cirurgia e que seja necessário corte, vai ficar sim uma cicatriz. Ela pode ser trabalhada para se tornar o menos perceptível possível, mas cicatrizes, infelizmente, são definitivas. Ou até, talvez, felizmente, para nos lembrar que nós temos uma história, um passado, para nos lembrar das nossas marcas ao longo da vida. Na verdade, é isso que constrói quem nós somos, né? Então, era isso. De prótese de mama, a nossa conversa é essa. Se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa que eu não esclareci bem, se tem alguma parte dessa minha fala toda que você queria que eu falasse mais ou comentasse mais, eu vou pedir para você deixar ali embaixo nos comentários falando qual que é o teu interesse, o que isso te agregou de tudo isso que a gente comentou, se tem alguma dúvida específica que eu posso te ajudar a responder. E, lógico, vou pedir que se você puder, por favor, clique no like para que o nosso vídeo seja mais distribuído e ajude mais pessoas que de repente têm a mesma dúvida que você. Um grande abraço, até mais!